boa noite todo mundo. A gente não tinha combinado essa live hoje. Eu falei pra vocês que ia entrar hoje, só que na verdade a entrada era pra ser amanhã só. E aí por isso que o Everton não colocou o post. Então eu entrei de surpresa hoje, porque eu me lembro que eu disse pra vocês ontem que a gente ia continuar falando sobre um determinado assunto e eu disse que entrava hoje. Mas aí então o Everton não colocou, né? Acabou não colocando o pôster da live para avisar. Eu falei, bom, eu vou entrar, quem tiver, né, podendo assistir vai assistir, quem não tiver vai assistir gravado depois. Mas eu tenho que entrar porque ontem eu disse que entraria hoje, mas não avisei para o Everton, tá bom? Por isso que não teve o post. Não foi por mim mesmo. Olha aí, Monique disse, peguei no flagra. É verdade, né? Entrei sem anunciar antes, não é? Devido à chuva, aqui tá chovendo. Hoje foi um dia muito nublado, então assim, quem ia pra praia aqui não conseguiu ir. E a gente foi fazer uma coisa que chama compra. Eu amo mercado. A gente foi. E mercado assim do estado, de outros lugares que a gente não tá, parece que fica mais interessante, né? Porque aí a gente encontra produtos de marca que a gente não conhece. Então eu fui fazer mercado. E aí eu lembrei que eu não avisei pro Everton que eu ia entrar hoje, então não tinha post. Mas eu falei, não, eu tenho que entrar. Eu falei ontem que ia entrar, né? Eu não coloquei o post, mas eu falei que ia entrar. Falei, não, eu vou entrar de qualquer jeito para falar com eles, né? Se ouvirem barulho, são crianças na quadra, inclusive os meus. O condomínio tá muito cheio, né? Como vocês podem imaginar, próximo ao Réveillon. E muita criança, que é isso uma das coisas boas desse condomínio aqui, né? É muita criança. Vamos lá, Bruno perguntando quando eu vou em Salvador. Eu quero muito ir a Salvador, eu gosto muito, a gente tem uma tia lá. Diego perguntando, Mayra, você foi na praia? Fui sim, fui 2 dias, só não fui hoje, Diego. Eu fui um dia depois que eu cheguei, fui ontem, mas não fui hoje, porque estava nublado e a gente não tinha feito nenhuma compra, né? E imagine, somos muitas pessoas e não dá para ficar comendo fora todo dia, né? Ficar comendo, às vezes também enjoa, né? Comer fora de casa todos os dias, é melhor o mais simples dentro de casa. Então a gente foi fazer compra para poder ficar esses dias, né? Tem uma parte dos nossos amigos que só chegam no dia 1º, que vem depois, né? Olha, tem gente do Belém, tem gente do Rio Grande do Sul. Eu quero muito ir a Belém, eu tenho uma vontade danada de conhecer a Alté do Chão. Aliás, quem tem mais é meu marido, mas eu acho belíssimo, então, a Feira do Peso. Eu amo comida paraense também. O arroz com vatapá, que é diferente, né? Um vatapá diferente do que é o vatapá do Ceará. O vatapá do Ceará é feito com frango e pão adormecido. E o vatapá paraense é diferente, assim como o vatapá da Bahia também é. E eu gosto dos 3 por igual. Eu gosto de comer, né? Então, Sayonara, Rio também gosto. Franca, eu estarei no dia 4 de maio. Estarei em Franca, tá bom? 4 de maio eu tô em Franca. Dia 17 de maio eu tô em Barbacena, Minas Gerais. Em outubro eu tenho Tupaciguara, em Minas Gerais também. Eu tenho Recife prometido. Eu tenho Aracaju prometido também. Já tem algumas viagens prometidas. E aquelas pessoas que estejam buscando agenda já podem começar a mandar para o Everton, tá? Pra gente ver qual é que a gente vai fazer esse ano. Vocês sabem que eu não sou muito de viajar, mas eu vou escolher algumas agendas pra gente poder fazer as agendas esse ano que vem. Algumas viagens a mais do que eu fiz esse ano, tá bom? Esse ano eu concentrei muito, mas ano que vem eu quero fazer mais agendas pro pessoal, né? Para vocês também de fora. Goiás é pertinho, então sempre que chamar dá para mim ir pro Goiás, assim, pelo menos aqui por próximo, né? Então, João Pessoa, Poli, tenho muita vontade de ir a João Pessoa, Jampa, né? Então, os pessoal de centro, né? O pessoal que queira fazer palestras, essas coisas, já podem começar a mandar pro Everton para a gente montar a agenda do ano que vem de viagens, porque a agenda de viagens eu monto no início, né?
já que eu não faço muitas, tá? A viagem não precisa se preocupar com hospedagem, com passagem, com comida, com nada disso. Isso tudo é por nossa conta. Nós arcamos com isso, tá bom? Então, quem convida não precisa se preocupar, né, em pagar, porque eu nunca aceitei. Então, não se preocupe com isso. Bom, ontem a gente terminou nossa live com uma pergunta. Nós terminamos a live. Eu quero esclarecer uma coisa antes, tá? Que eu vi nos comentários. Alguém perguntou, Mayra, mas o voto é para causar sofrimento? Seria para o voto certo é aquele que ocasiona sofrimento? Não, não é isso. Não é penitência, não é se ferir, não é nada disso. O voto é você tirar algo ruim. Você não vai tirar algo bom, você vai tirar algo ruim para você. Não é porque você é viciado em refrigerante que isso é bom para você, isso é bom para o seu paladar, para a sua saúde não é. Então você vai tirar, na verdade, é algo ruim. Não é um sofrimento para você, é algo ruim, ruim, ruim. Então, eu bebo demais, né? Eu tô usando muito cigarro, tô usando droga. São coisas ruins que você vai ter que tirar. Não é coisa boa que você vai tirar, eu tô rezando, eu tô lendo, eu tô estudando, nada disso. Não é algo para te causar um mal, pelo contrário, é algo para te causar um bem. Algo que por si só você não esteja com coragem de fazer, entendem? Então não é para tirar algo bom, é para tirar algo ruim. Tem gente que eu sei que vai ganhar a voto aí de parar de fazer compra. Fazer compra é maravilhoso, mas eu sei que tem gente que vai ter que doar uns perfumes aí, que eu já fiquei sabendo. Então, gente, o voto não é para tirar algo bom, é para tirar algo ruim que você não consegue. Cigarro, bebida, vício em chocolate, vício em qualquer coisa, porque a gente vicia, vício em compra, vício de gastar demais, né? Vício, enfim. Dona Dulce, parar de fumar, é verdade. Acho que essa é a chance agora que a gente tem, né? Que a gente tem de fazer um voto que a gente não tinha coragem, que a covardia não permitiu. Essa é a nossa chance, viu? Isso mesmo, Neinha, vá se despedindo. Até dia 31, vá se despedindo, viu? Porque os votos começam no dia 31. Eita, Aline, açúcar, viu? Eu vou te dizer porque eu fiz o do açúcar. Rapaz, eu testei todos os bolos sem açúcar que você imaginar de Brasília. Só teve uma menina que frequenta a casa, uma viúva, que eu chamo ela de viúva, né? Que ela entregou o marido dela, que ela faz doce, bolo. E aí um dia ela me deu de presente um bolo que tinha tâmara e tinha outras coisas. Foi o único bolo que prestou. De todo o resto nós fizemos bolo, nós compramos bolo, não presta, não presta. Outra coisa também que eu sofri, aí eu aprendi a gostar. Tem um chocolate sem açúcar, que é da Cacau Show. Eu não tô fazendo merchandising não, viu? Porque nunca ganhei da Cacau Show, mas eu só como esse chocolate, que é justamente o La Creme sem açúcar. La Creme sem açúcar, zero adicional de açúcar. É o único que eu consigo comer. Então, quem for fazer, tá aí uma dica, viu? Tá aí uma dica. Pão tem açúcar, tá? Tem que ir no lugar, tem que ser aquele pão de padaria, né? Aquele pão não é sovado que chama. Pão francês, não é? Pão francês. E tem que saber se nessa padaria não coloca açúcar, viu? Então, pão de forma, praticamente todos têm açúcar. Maionese tem açúcar. Ketchup tem açúcar, certo? Então, quem for fazer do açúcar, fique ligado nisso. Você tem que olhar lá os ingredientes, onde tem os ingredientes, lá se está adicionado açúcar. Esse da Cacau Show, o La Creme, zero adição de açúcar, é o mais gostoso. E ele some às vezes do mercado, tá bom? Ele some às vezes do mercado. Portanto, por favor, se for fazer, já dá uma comprada, né? Pra ter um docinho. Sabe o que eu fazia? Eu fazia o bolo zero açúcar e eu derretia esse chocolate zero açúcar e botava em cima. Aí ficava melhorzinho de passar sem o açúcar, viu? É um ano. O voto começa a partir da meia-noite, né? Pra virada do primeiro e termina dia 31, meia-noite. Um ano. Meu Deus, eu passei um ano sem açúcar.
Não é fácil. Não é fácil. Viajar sem comer açúcar, ir para alguns lugares que tem doce, não foi fácil. Mas, enfim, venci. Venci entre aspas, porque o Daniel pode repetir os mesmos votos se ele achar necessário. Então, eu posso continuar sem o açúcar, né? Então, eu vou dizer para vocês depois qual é o meu voto novo, ou se ele repetiu o voto, tá certo? Isso mesmo. O voto do sedentarismo, o voto de fazer academia é maravilhoso e é importante, só que não pode falhar. Esse voto, o Daniel sempre fala 3 vezes por semana. Quem for fazer o voto de exercício físico, o voto de sair do sedentarismo é 3 vezes por semana, não pode falhar. Aí você pode fazer uma academia, uma corrida, uma caminhada, um pilates, escolha, mas é 3 vezes sem falhar. Se for para não fazer, não vote, tá? Não faça o voto, não faça o voto. Diego, não posso comer nada com açúcar, nada. Voto de compulsão de gastos, esse ano, dentro do grupo de voluntários, vai ter muito. Daniel já disse, viu? Daniel já disse que vai ter muito. E tem alguns amigos minhas que são fora que vão fazer. Tem uma que eu digo a ela que ela tá vendendo perfume, vendedora de perfume, viu? O propósito do voto. O propósito do voto é o que você quiser. Eu faço os votos para mostrar para a espiritualidade e para Deus que eu sou capaz de reformar atos que são maléficos ao meu corpo material e que eu sou capaz também de ultrapassar algum dos meus limites de coisas ruins que eu faço, é mais a reforma íntima. Agora, tem pessoas que fazem o voto com um propósito. Um propósito de um concurso, um propósito. Parece muito com as promessas que a Igreja Católica faz. Então, tem gente que faz o voto pela saúde, o voto pelo luto, o voto pelo desencarnado, o voto por algum propósito, algum objetivo. Então, isso é próprio de cada um, tá bom? Isso vai ser no dia 31, amanhã já, né, gente? Dia 31. Então, dia 31, à noite, quando a gente fizer a nossa live, a gente vai entregar todos os votos, tá bom? Ariane, eu comi esse panetone, vou lhe mostrar. Vocês veem como vocês adivinham até as coisas. Vocês também são médios. Veja bem que eu vou mostrar um negócio aqui. Olha aqui, Ariana, ó o panetone 0 açúcar, La Creme 0 açúcar, eu comprei hoje para tomar com café, ó. Aproveite que esse 0 açúcar La Creme tem um panetone que ainda tá vendendo, viu? E comprem, ó, 0 açúcar, olha o tanto de chocolate que ele vem, só que é 0 açúcar o panetone, tanto o chocolate como o panetone. Então, ó, quem for fazer do açúcar, por favor, você pode até diminuir o açúcar, mas diminuir a que ponto? Porque se você for diminuir ao ponto que você ainda se sinta confortável em comer, aí não é um voto, né? É mais ou menos assim, eu tomo 3 litros de coca, eu vou deixar de tomar 1, ainda vou tomar 2, e ainda vai ser ruim. O único voto que o Daniel sempre fala que tem que tirar com mais é os vícios, por exemplo, cigarro. Não tem como, né? O cigarro, a pessoa fumou 20 anos, ela tira tudo de uma vez. Mas aí ele vai diminuindo em questão dos votos, viu? Em questão dos votos. Mas eu acho chocolate ainda pouco, tá? Eu acho que você tem que dar uma aumentada aí. Talvez chocolate e doces. Então aí você não vai poder comer doce, pavê, essas coisas, entende? Eu acho que só o chocolate, porque aí você pode comer outras coisas que vão fazer a mesmo trem. É uma quantidade de açúcar, entendeu? Diminuir redes sociais, maravilhoso. Isso é porque quando você diminui a entrada em redes sociais, você vai começar a consumir só o que é necessário, né? Só o que é necessário. Então, rede social é uma boa também. Voto de leitura de livro, eu vou lançar no dia 1º os 24 livros que o Daniel lançou para as pessoas que vão fazer, tá? O voto de 24 livros no ano. Teve gente que leu 24 livros espíritas no ano, no grupo, tá bom? Então, o voto é muito bom. Eu fiz a vida inteira, tá bom? O do cigarro, Elisa.
Olha, por exemplo, Mayra, eu fumo, eu não entendo muito de cigarro, mas você fuma 30 cigarros por dia, você vai diminuir na metade. Qualquer quantidade que você fuma num dia, você vai diminuir na metade até o meio do ano. Depois de julho, você diminui mais 2 ou 3, ou seja, fica fumando 2 terços. No ano que vem, vai fazer a diminuição de novo, até chegar a um ponto que o voto é não fumar mais. Mas o voto do cigarro, eu sugiro que se você não consegue sozinha, também procure uma ajuda médica, né? Porque às vezes tem as coisas na medicina que ajuda também para poder fazer esse voto. Mas teve gente que parou de fumar de uma vez. O Marcelo do grupo fuma há muitos anos e fumava muito. E fez o voto e cumpriu. Hoje em dia vai terminar o ano e certamente não vai mais votar, viu? Não é grupo não, é vocês mesmos que vão escolher o voto de vocês, tá bom? E aí, amanhã nós vamos entrar fazendo a oração da virada do ano e você vai, né? E você vai votar. Doce e açúcar eu acho essencial. A gente tem, né, que vai ter psicografia, Vone, na Casa Nova, tá? Dia 18 a gente abre a Casa Nova e abre todos os trabalhos. Aí Daniel já marca a psicografia e eu aviso pra vocês. Não tem grupo, é vocês que vão escolher o voto e amanhã nós vamos votar. Às 6 horas eu vou entrar na live e a gente vai fazer os nossos votos, certo? Vamos votar em coisas mesmo necessárias. Parar de gastar. Eu tô vendo que o consumismo tem sido muito. Então vamos fazer o voto de parar de gastar. Como é assim, Mayra? Por exemplo, o voto de parar de gastar, você só pode comprar 3 roupas por ano. No ano, você tem direito a comprar 3 pares de roupa e 2 pares de sapato. Isso não inclui sandália, assim. Sandália que eu digo chinelo, tá? Porque esse chinelo tora, né? Não dá pra ele deixar você descalço. Agora, roupa é 3 peças que eu digo, blusa e calça, ou blusa e saia, o conjunto, ou o vestido. Então, são 3 peças por ano e são 2 pares de sapato ou sandália por ano. E perfume é só 2, porque aí se você usar muito perfume, você usa o perfume 6 meses e o outro 6 meses. Isso eu tô falando de perfume, cara. Agora, colônia, né, alfazema, essas coisas, pode usar. E eu gosto de alfazema, não vão rir não, é porque eu gosto mesmo, viu? Eu gosto mesmo de alfazema. Me julguem, mas eu amo alfazema. Aquela alfazema verde, que a moça tem uma flor assim, ó, na cabeça, um jarro de flor, viu? Então, esse voto é isso. Não é pouco não, Caiane, é muito. É muito porque tu já tem um guarda-roupa cheio de roupa. Tu vai aprender, sabe o quê? Esse voto é interessante, porque você aprende a usar todas as roupas que você tem, todas as sandálias que você tem. Você aprende que pode repetir roupa, você aprende a mandar roupa para costureira, você aprende a fazer novos looks. Ixi, você aprende muita coisa, não é pouco não, é muito, viu? É muito. Então, se vocês verem eu repetindo as roupas tudo na live, vocês verem eu fazendo 6, 7 lives com a mesma blusa. Aí não, você só vem com a blusa do Daniel, né? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. As blusas do Daniel eu uso o tempo inteiro. Virou roupa minha, né? Então, eu tenho muitas blusas dele, eu uso o tempo inteiro, viu? Da cerveja. O da cerveja é cerveja com 5 exceções. 5 dias. Ou seja, você tem 5 exceções no primeiro ano da cerveja. Parar de tomar cerveja, 5 exceções. Mas isso, você só pode tomar cerveja 5 dias por ano e nenhuma outra bebida alcoólica, tá? O ideal é que você faça 0 bebida alcoólica, mas se você não conseguir, tem esse voto de 5. Falar mal dos outros durante um ano, não julgar durante um ano, não xingar durante um ano, viu? Então, escolha um voto que faria com que vocês evoluíssem, né? Pois é, aqui ó, já estão falando, a Eliane deu uma dica. Mayra, que tal abraçar a causa dos nossos irmãos animais? Eles têm alma, que façam um voto para deixar de comer carne. Olha, tem o voto também de comer carne, tem o voto que as pessoas fizeram de deixar de comer carne vermelha durante o ano, certo?
Então, sim, também tem esse voto, tá? Também tem esse voto. Eu não sou mesmo de comer carne. Não vou dizer pra vocês que eu tirei a carne da minha vida, não foi isso. Eu já contei pra vocês que eu não tirei a carne, mas eu não sou. Eu gosto muito de ovo, eu gosto muito de sardinha, eu gosto de queijo, gosto de arroz com leite. Então, a carne não seria um voto pra mim, porque seria muito até tranquilo de se tirar, talvez. Porque eu não sou muito mesmo. Talvez a ideia é que possa parecer pior, mas a carne não. Olha, gente, não é que se você tirar a carne, você vai se espiritualizar. Mas quando você vai se espiritualizando, você vai tendo um consumo mais responsável. Até que um dia você realmente deixa até de comer, tá? Isso eu concordo plenamente. Eu acho um absurdo o tamanho desse negócio de comer. Os mercados também já fazem, né? Os abatedores já fazem a questão da carne da vaca, da galinha. E aí ainda tem gente que não satisfeito vai matar o jacaré, vai matar o javali, vai, sabe? Tem coisas que tem que ser um consumo até consciente. Tudo na vida da gente, né? Tudo na vida da gente é consumo consciente, né? Então, sim, a da carne é uma boa também. Da carne é uma boa. Pra quem tem a ideologia vegana, então, melhor ainda, né? Mas aí o voto tem que ser você, né? Você para poder fazer pessoalmente, né? Particularmente. Então, cada um faz um voto. Sobre a caridade. Como assim, Alana? Não entendi. E sobre a caridade? Eu não sei se ela tá perguntando assim, tipo, doar a cesta básica todo mês. Aí não é um voto, não. A caridade para mim, Mayra Rocha, é uma obrigação. Se você não conseguir fazer caridade sem votar, tá difícil. Então você não tá abrindo portas no outro plano, né? Caridade é uma obrigação. Caridade para mim é como acordar, tomar banho e escovar os dentes. Pentear o cabelo. Caridade é isso para mim. Então não é um voto. Caridade não pode ser um voto. A não ser que você faça um voto além do material, que você possa ir, por exemplo, ser uma mãe no hospital. O que é ser uma mãe no hospital? Eu fiz um trabalho em Brasília, antes de formar a casa, que era, alguns indigentes sofrem acidentes, ou tem alguma coisa e vai para o hospital, ficam nas UTIs. Então é necessário ir lá, né, depilar, dar banho, trocar a fralda, porque em hospital público, muitas vezes, técnicos, enfermeiros não são suficientes. Então, na época, eu fazia isso. A gente, cada um pegava 2 ou 3 indigentes ali, pessoas que a gente não sabia, e a gente fazia isso, dava banho, depilava, né? Porque fazia barba e tudo, até que eles se curassem ou desencarnassem, e aí entrando outras pessoas, tá bom? Esse é um bom voto. Esse é um voto excelente também. Foi muito bom. Eu fiz também parte do voluntariado da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que a gente deixava os lanches, a comida lá e visitava. Então, a gente visitava a ala do câncer, fazia evangelho, conversava com eles, né? Foi muito bom também essa minha época. Hoje eu voltei totalmente para a Casa da Caridade, né? Mas sempre procurei estar ativa nisso. Então, é um voto muito bacana. E tem, cada estado tem aí ONGs que precisam, né? ONGs que precisam. Esse ano eu vou em Aracaju, tá, Ju? Esse ano. Mayra, quem deve ao Serasa vai para o Umbral? Diego. Aí não ia ter Umbral, hein, Diego? Não ia ter Umbral, nem para nós, né? Não ia ter Umbral. Diego, é o seguinte. O que é punido, que não é nem punido, mas o que é visto é o que causa mal à sua consciência. O fato de você hoje estar com o nome sujo não determina que você não possa limpar esse nome quando a sua condição melhorar. Mas qual é a intenção? Eu já comprei para dever, para não pagar? Aí não é nem a questão da dívida, é a questão da intenção, né? A questão da intenção, a questão da falha do caráter. Agora sim, olha, eu estava trabalhando, eu comprei algumas coisas, eu não consegui pagar. Não, tudo bem, não consegui pagar hoje. Mas eu vou conseguir pagar, vou me planejar, vou estudar, vou tudo
para poder eu pagar essa dívida e vou pagar. Então isso é a intenção, tá bom? Porque nada lá é visto só no cru. Cada pessoa, cada espírito, uma circunstância. Se você sabe que deve, que você não fez isso de propósito, né? Você vem e tenta pagar o máximo possível, não faz mais dívidas, é isso aí. Oi, Leilinha, meu amor, Leila Cordeiro, vamos fazer lives esse ano sim, vamos começar em janeiro logo, já aperta o Everton para janeiro, dá uma apertada no Everton pra gente começar fazendo nossas lives em janeiro, que aí a gente vai falar da inauguração da casa, a gente vai falar antes da casa inaugurar, marca aí pra ele aí, ó, dia 5, dia 6 de janeiro, agora, vamos fazer, a gente fala da inauguração, fala do que tudo que aconteceu no ano, enfim, a gente faz uma reprise. Então, marca com ele aí pro dia 6, dia 7 aí. Eu chego em Brasília dia 5, então a partir do dia 6 pode marcar, tá bom? Boa noite, Camila. Então é isso, tá, Diego? É sempre a intenção, sei lá. Às vezes a gente tem que analisar tudo que acontece na nossa vida, né? De uma forma abrangente, né? Não dá pra... Deus analisa assim. Alana Gonçalves. Mayra, meu pai morreu e não pedi desculpas pelo que ele fez. Ele não pediu desculpa pelo que ele fez. Eu acho que é isso, não é, Alana? Ou, se não for, se for o contrário, você me avisa. Mas eu vou falar sobre isso de uma forma que eu entendi. Mayra, meu pai morreu e não pediu desculpas pelo que ele fez. Olhe, Alana, tem pessoas que até querem pedir desculpas. Tem pessoas que até querem pedir perdão, mas nunca vão abrir a boca. É preciso a gente perdoar aqueles que não tiveram a coragem de nos pedir perdão. Porque o perdão, ele não é para eles. O seu perdão não é direcionado ao seu pai. O perdão é direcionado a você mesmo. É você que vai se limpar da sujeira do outro, é você que vai se limpar da violência do outro, é você que vai soltar a mão de alguém que está como uma pedra amarrada às suas pernas. Então, entenda que há pessoas que gostariam de ter te pedido perdão. Talvez o seu pai queria até pedir perdão, mas foi covarde e não pediu. Então é necessário perdoar aqueles que não têm coragem de pedir perdão. Outro ponto. Ele pode não achar que fez nada de errado até hoje. Ele pode não achar que não tem nada para perdoar. E mesmo assim você vai perdoar, porque não é por ele. Ele vai enfrentar as consequências dos erros dele, né? Você plantará e colherá. Se você perdoa, você vai colher perdão. Vai colher amor. Então, perdoe. Independente das pessoas lhe pedirem perdão ou não, perdoe. Tem pessoas que eu sei que jamais terão coragem de pedir perdão, mas já estão perdoados. Porque eu não quero andar presa a essas pessoas. Se fizeram mal, por que eu vou andar presa a elas? Deus me livre, solto elas de mim e elas que levem a violência, a sujeira delas com elas. Cada um com seu cada qual, não é? Então, pra mim, isso não existe. Eu perdoo para não andar com essas pessoas. Fran, Mayra, e a angústia e o sentimento de nunca esquecer o que passamos ou o que foi feito? Como conseguir esquecer? Fran, aí vocês sabem que eu sempre falo sobre mim, né? Eu não gosto de dar exemplo dos outros, porque se eu posso dar exemplo de mim, que eu me conheço, que eu, né? Eu sei das coisas erradas, das coisas certas que eu fiz, eu sei de tudo isso. Então, assim, vou falar por mim. Existiram coisas na minha infância relativa à mediunidade, inclusive com a minha família biológica, né? Com minha mãe, com minhas irmãs, com meu pai, com meus avós, meus primos, pessoas a qual eu convivi, que na adolescência eu achava impossível que eu conseguisse perdoar. Eu não compreendia porque de tudo aquilo. Eu não compreendia por que eu passava tudo aquilo. Porque eu era chamada de uma menina estranha, não é normal, né? É doida. Eu já fui chamada de uma par de coisas na minha vida, principalmente durante a infância e a adolescência, que eu não entendia. As pessoas tinham medo de mim,
A minha irmã, ela sempre entra aí na live. Minha irmã e minha mãe, elas podem estar aí pra dizer que eu não tô mentindo. Elas não dormiam comigo. A minha irmã não fica só comigo. Até hoje, ela vem me visitar. Ela não fica sozinha na casa, não, ué. Então, eu não compreendi. Eu me sentia mal. Eu fui uma adolescente bem complicada. Eu tive várias complicações, né? Durante a adolescência. Eu não conseguia compreender. Eu tinha uma necessidade de firmar amizades, eu tinha uma necessidade de tentar trazer pessoas para perto de mim. Eu tinha, enfim, inúmeras coisas. E eu achava que aquilo para mim na adolescência era algo que eu não compreendi, que eu nunca ia perdoar. Chegou um tempo que eu fiquei até muito chateada com a minha mãe, né, Dona Zeuda. E eu ficava muito chateada com ela, fiquei muito chateada até de ter um certo afastamento, assim. Fiquei muito ligada mais ao meu pai e não entendia. Mas nunca deixei que isso atrapalhasse a minha relação com ela. Sempre a amei muito, a respeitei, né, como fui criada. Mas aquilo ficou dentro de mim por muito tempo. Depois eu fui trabalhando isso ao tempo. Rapaz, pegou uma aguinha aí pra mim, Everton? Eu fui trabalhando isso com o tempo. Eu não me violentava para isso. Sempre tive convívio com elas, com todas as pessoas, mas não violentava para isso. Só que um belo dia eu cheguei na fase adulta, nesse trabalho aqui, e aconteceu, né? E acontece uma perseguição enorme, sem fim. Que aí esses nomes de doida, esses nomes de não é normal, passam a ser outros muito piores. Charlatã, mentirosa, enfim, coisas terríveis. E aí eu entendi porque que eu tinha que passar aquilo na infância e na adolescência. Porque ia me preparar para a situação pior que eu ia passar na fase adulta. Hoje eu agradeço demais a oportunidade que eu tive, né? A oportunidade que eu tive de passar por aquilo ali. E hoje eu posso te dizer que não, de forma nenhuma, essas lembranças que eu tenho me ocasionam mais mal. Então, o conselho que eu tenho para você é que use essa experiência para te fortalecer. Vá por mim. Tem coisas que vêm para nos fortalecer. Tem coisas que vêm para nos tornar mais forte. Tem coisas que vêm para nos tornar mais duro em relação às circunstâncias. E foi isso. E eu acho que as experiências pessoais, elas são aprendizados. Elas são aprendizados. Agora não é da noite pro dia, tá? Hoje eu acho que depois eu passei a entender melhor tudo isso que eu ia passar, né? Oi, Vanessinha, meu amor. Pi Fortes, por favor. Pi é a mãe do Pi. Pergunta de novo que eu não vi. Paloma, Mayra, como superar o luto de um aborto? Nem conhecemos o Cezinho, mas a dor é tão profunda e somos julgados por tamanho sofrimento. Paloma, ontem eu estava falando com o pessoal aqui, falei um pouco com o pessoal aqui sobre a questão da dor ser muito particular e sobre a questão das pessoas não entenderem as dores particulares. Sobre também a circunstância das pessoas não quererem suportar a tristeza e a dor dos outros. É muito melhor que você esteja com alguém que está plena, bem da vida, sorrindo. Você já viu que tem um certo tipo de amizade que quando você tá bem, você tá com dinheiro, você tá feliz, você tá... Elas até aparecem, nem que tenha um pouco ali de inveja ou coisa do tipo, mas elas estão ali. De repente, você passa uma dor tão grande e aí todos os dias que essas pessoas te encontrarem, você vai estar triste, você vai estar chorando às vezes, né? Você vai estar de uma outra forma e as pessoas vão se afastando. Param de te convidar para algumas coisas, né? Param de falar com você, porque no caso você estragava o dia delas quando elas ligavam, né? Então, não dá pra gente medir a nossa dor pelo olhar do outro. O olhar do outro é muito mais julgador, é sem empatia muitas vezes, é dolorido. Poucas pessoas com empatia. Então a nossa dor é própria nossa e a gente tem que saber lidar com ela de forma a amenizar. O aborto é também perder um filho. O aborto é, acima de tudo, perder um sonho. O aborto é a expectativa frustrada.
O aborto é você planejar uma vida inteira durante alguns meses e de repente todo o seu planejamento, todo o seu sonho, toda a sua afetividade pelaquele bebê, por tudo aquilo ali, vai por água abaixo. O aborto, as pessoas que têm o aborto se sentem incapazes. Se sentem incapazes porque, olha, meu filho eu não consegui segurar. A gente se põe a culpa, né? A gente se põe a culpa. Então, assim, a dor de quem tem um aborto é uma dor. A dor de quem vive 5, 6, 10, 30, 40, 60 anos com um filho é outra dor. Nenhum é maior do que a outra, só são diferentes, porque as dores são diferentes, porque as pessoas são diferentes e as experiências são diferentes. A dor do aborto, ela é uma dor muito profunda, porque vem junto de várias circunstâncias, de frustração, de incapacidade, de a sociedade não entender o que passou. Muitas mulheres tomam essa decisão porque elas eram umas em determinada data, mas se fosse hoje, ela também não tomaria essa decisão. E isso dói em todas. Toda mãe que perde um filho, seja como for, dói nela. Dói demais. Como eu posso superar isso? Esse espírito vai ganhar uma nova chance. Ele vai ganhar uma nova chance, isso é fato. Se ele precisa vir à Terra, ele ganhará uma nova chance. E quase sempre vem direcionada à mesma mãe, se ela resolver engravidar. Se não vier da mesma mãe, ele vem no mesmo seio da família. Então, é saber que esse espírito vai ganhar uma nova oportunidade. Alguém me perguntou se eu já abortei. Sim, eu tive sim alguns abortos. E foi devastador, claro que foi. Foi devastador. Não foi fácil, não. Não foi fácil. Mas eu tinha que passar, o espírito também tinha que passar. Então, a gente passou juntos, né? Por isso que eu falo pra vocês sobre essa dor. Agora, a minha dor é diferente da sua, diferente da outra mãe que abortou. A dor é própria. Então, nunca queira se ver pelo olhar dos outros. Sobre a dor, não. Você vai achar fiscal de dor, fiscal de luto. Você vai achar regra pra chorar, regra pra sorrir. Você vai achar tanta coisa absurda. Não se veja, né? Sim. Tem muitas mães, né, que tentam. Então a gente tem que pensar. Por isso que nas orações eu sempre peço, né, pelas gestantes, pelas tentantes. Porque é difícil, é dolorido. Mai Lima falou: estou me tornando uma pessoa amarga e não estou conseguindo controlar. Isso que você me falou é importante, porque o primeiro passo você já deu. O primeiro passo você já deu, você sabe o caminho que você está entrando, né? A gente às vezes tem um olho material muito para as coisas ruins. Vamos fazer uma experiência aqui. Se você tá no Instagram e você vê quando você vai passando, né? Que você vai passando para cima, e você vê, entrou uma propaganda da Casa da Caridade, entregando cestas. De repente você passa para cima, você não vai ter, às vezes você não tem interesse em ficar vendo ali 1000 cestas básicas, 1000 fotos de cestas básicas, não, você passa para cima. Agora aparece lá assim: tal artista separou. Você para na hora. Você vai ler, você nem conhece pessoalmente o artista, não tem nada a ver com a vida particular dele, mas você para. Ou veja bem, passou um negócio ali pedindo ajuda, você passa. De repente aí você põe um negócio, um acidente, você passa, você para no acidente. Tá tudo certo. Você poder, né? Você poder ver as notícias. Agora, o que tá difícil é que eu sempre vejo as coisas que chamam a atenção, não é geralmente as coisas boas. Então, nós somos consumidos pelo que nós consumimos. Olha que legal, é isso mesmo. Somos consumidos pelo aquilo que nós consumimos. Nós consumimos todo o dia inteiro de notícia ruim, o dia inteiro. Morreu, bateu, não sei o que, violência, roubo, furto. Não é que você não tem que ver, não é que você tem que jogar para debaixo do pano. Você sabe que existe. Agora, uma coisa que você consome o dia inteiro, o tempo inteiro,
isso preenche você. A boca fala, o coração tá cheio. Tá dizendo que tá se tornando uma pessoa amarga porque você pode ter perdido a esperança no mundo, a esperança nas pessoas. Você só vê violência, você só vê coisa ruim. Às vezes você teve algumas experiências terríveis com o ser humano, uma traição de amigo, uma traição de marido, de namorado. Às vezes você foi para uma igreja e se decepcionou com o pastor, com o padre, no centro espírita com o dirigente, com a médium. E aí você vai catalogando um livro de coisas ruins e vai se tornando uma pessoa que não tem mais esperança da humanidade, não tem mais esperança do ser humano. E o que não é verdade, porque hoje nós somos muito mais pessoas bondosas do que tínhamos há muito tempo atrás. Antigamente a violência era maior, o que não tinha era televisão. Antigamente se matava mais, antigamente o ser humano valia muito menos para algumas pessoas do que vale hoje. Hoje a gente ainda tem um sistema jurídico, um sistema judicial, que sim, tem imensas falhas, mas ainda existe. Naquela época não existia. Até o sistema judiciário daquela época era uma coisa mais violenta, que era o quê? Morte, né? Da morte. E aí você pode até falar sobre pena de morte. Eu acho que tinha que ter a pena de morte, mas aí você tem que pensar se isso vale para os filhos dos outros e valeria para os seus filhos, se você gostaria que esse sistema fosse usado assim. Eu estou trazendo vocês para se pensar na questão de fraternidade e caridade. Mas se matassem seu filho, sim, com certeza eu ia passar revolta, com certeza eu ia ter raiva, com certeza eu ia ter muitos sentimentos ruins. Mas eu não ia desejar a pena de morte. Até porque eu acredito que as pessoas precisam arcar com as consequências dos seus atos. Alguns atos, a morte seria muito mais fácil, certo? As pessoas precisam encarar a sua vergonha. As pessoas precisam olhar frente a frente com aquilo que elas praticaram. Eu me lembro que há poucos dias eu estava assistindo uma reportagem e nessa reportagem tinha um serial killer dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, eles deixam as famílias daquelas pessoas que foram vítimas do serial falar, né, com o serial killer, né? O serial killer. Um serial killer. E algumas pessoas falavam: eu quero que você apodreça no inferno, eu quero que você morre, eu vou olhar você sendo ali, né, eletrocutado na cadeira, ou enfim. Falavam que estava sentindo e estava no direito, gente. Olha, eu vou falar sobre isso porque as pessoas dizem: não, tem que perdoar. O perdão não é assim. Há tempo para todas as coisas. Tem tempo que para a família agora não é hora de perdoar, é hora de se curar primeiro para depois perdoar, porque a gente não pode só dar voz ao agressor, né? Não é só dar voz ao agressor, porque a gente tem que usar da bondade para com o agressor e com a vítima. Então não adianta você simplesmente ver o lado do agressor que tem que perdoar e a vítima. Como fica a família da vítima? Então eu tenho que ver os dois lados. Então nem sempre é dia de perdoar para a família, é dia de se curar para depois perdoar. Mas dê o direito da família e da vítima se sentir mal por algo que praticar contra ela, entende? Então eu vejo sempre os dois lados nisso. Mas eu vi esse serial killer falando, e eu vi as famílias falando isso, que morra, que isso e aquilo. De repente veio um pai, olhou para ele e disse: eu acho que você achou que eu vim aqui para te julgar. E olha, você me ensinou, não é com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. Você me ensinou a perdoar. Você me ensinou a perdoar. Foi o ato mais difícil que eu tive que fazer, perdoar o assassino da minha filha. Mas eu sou um homem de Deus, eu sou um homem da igreja. Ele era da igreja deles lá, e aí ele falou: eu sou um homem de Deus, como é que eu vou querer que Deus me perdoe se eu não conseguir? Então eu vim aqui para te perdoar. E aí foi a única vez que esse homem chorou, porque enquanto as famílias estavam dizendo muita coisa, ele estava com um sorrisinho no canto da boca. E foi a única vez que esse homem demonstrou algum sentimento. Então, às vezes, o perdão é difícil, mas às vezes também é a libertação da pessoa e a libertação do outro também, que, claro, vai sofrer as consequências dos seus atos. Mas se eu perdoar, ele vai deixar de pagar, de resgatar? Claro que não, principalmente por Deus. Vai resgatar. O fato de você perdoar não livra ninguém da consequência dos seus atos.
O fato de você perdoar significa que você também não vai procurar a justiça terrena, nada negativo, você vai procurar a justiça. Você foi violentado, um parente seu foi morto, assassinado, sei lá, você vai procurar a justiça, vai lutar com todas as armas que você tem para a justiça da terra também ser feita e vai perdoar. Mas a justiça da terra vai ser feita e a justiça de Deus também será feita. Entenderam o que é perdoar? Perdoar não é assim, não fez algo contra meu filho e eu perdoei e eu não vou atrás. Não, perdoar é justamente ser justo. O que é ser justo? É usar da justiça. É não fazer com as próprias mãos. É usar da justiça. Jamais virei aqui para vocês. E aí pode ter 1.354.000.000 de críticas. Mas jamais virei aqui para vocês para dizer: se violentem. Deixe que as pessoas te violentem. Deixe que essas pessoas, violentem você, fique numa relação violenta, fique numa relação que tem agressão verbal, moral, sexual e física, porque você tem que conviver com aquela pessoa. Não vá para a justiça contra alguém que fez um mal injusto contra você. Jamais virei vir aqui para falar isso. Eu posso vir falar sobre o perdão, mas a justiça tem que ser feita. É para isso que há mecanismo de justiça aqui na Terra. Porque senão eu teria que vir aqui dizer assim: não vão se tratar das doenças, não tratem, não busquem cura da doença. Porque se você for tratar da doença, não vai se fazer presente o querer de Deus. Olha que absurdo. Então eu venho aqui dizer: perdoe, mas faça a justiça terrena. Perdoe e deixe que a justiça de Deus também será feita. Ah, eu tô doente, eu não vou procurar um médico? Negativo. Você vai procurar um médico e a medicina, que é os milagreiros que Deus nos deixou. Esse é o verdadeiro milagre. Conhecimento que os homens adquirem para tratar pessoas. Porque nem toda doença vem para o desencarne. Nem toda doença vem para o desencarne. Então, nada de violência, nada disso. A pessoa te violentou, saia de perto. Tome todas as ações necessárias, perdoe, que ela siga seu caminho, distância amorosa. Não importa se é pai, se é mãe, se é filho, não importa se é amigo, se é esposa, porque você deixa as pessoas te violentarem tanto, que de repente você está destruída. De repente você não tem força para sair daquela destruição. E você é responsável por isso, porque você deixou chegar. É claro, nós temos hoje a psicologia, que é a psicoterapia, nós temos a psicanálise, nós temos a psiquiatria, nós temos variados tratamentos com remédios, com análise, com muita coisa que a gente pode usar. Se você tem uma dependência emocional, procure se tratar para isso, procure abrir seus horizontes e a verdadeira. Agora, vim aqui para dizer para você deixar ser violentada em nome de um Deus injusto. Porque se Deus quisesse que você fosse feito de tapete, ele não era um Deus bom. Ele era um Deus injusto. Certo? Ele era um Deus injusto. Não se violentem. Não violentar é se vingar. Não violentar é ir partir para cima, é baixar um nível de jeito nenhum. E aliás, no momento que estiverem gritando com você, fale bem baixinho, bem baixinho. Que aí essa pessoa vai ter que parar de gritar com você para escutar o que você vai dizer, certo? E tem uma frase que eu amo, que eu sempre digo para vocês, que é do carnal: não bata tambor para doido. Não bata tambor para doido dançar. Arregalou o olho, começou a gritar, você vira as costas e vai embora. Vira as costas e vai embora. Distância amorosa. Agora, é cada um. Se você está buscando um médium, ou um padre, ou um evangélico que diga que você tem que suportar só por conta da sua dependência emocional, não é aqui nesse canal. Não é aqui nesse canal. Aqui nós somos toalha de rosto. Aqui nós trabalhamos para sermos toalha de rosto. Aqui nós trabalhamos para moldar as nossas imperfeições. Mas nós não nos deixamos violentar. Esse é o ponto. Aqui é espiritualidade real, não é espiritualidade com fantasia. É espiritualidade real. Se nem Deus, se é Jesus que desceu aqui em perfeita imperfeição, não nos julgou, não nos violentou, Deus não nos obrigou a amar Ele, por que é que a gente vai fazer isso e vai deixar os outros fazer negativo, certo?
Agora, a gente ontem falou, eu dei um exemplo para vocês, né? Eu dei um exemplo para vocês que eu disse assim: se Deus chegasse para vocês hoje e dissesse para você assim: olha, você vai descer a terra, você vai ser justo, você vai ser bom, mas você vai ter fama de ruim, vai ter fama de canalha. Ou você escolhe isso, ou você vai descer injusto, um canalha, mas você vai ter fama de bom. A sua fama vai ser boa, mas você vai ser um canalha. Agora, de outro lado, se você escolher, você vai ser justo, você vai ser bom, mas vai ser atacado como se fosse um canalha. E aí? O que você escolheria? Luiz, eu vejo, tá? Às vezes sobe rápido, mas eu vejo. Você escolheria o quê? Porque, veja bem, se você escolher ser justo, é escolher sabendo que vai levar pancada. Se você escolher ser injusto, é sabendo que a sua reputação aqui na Terra vai ser boa. O que você escolhe? O que você escolhe? Muita gente aí diz que quer ser justo sempre. Mas vamos pensar numa situação real. Nós estamos pensando no que a gente faria bem de longe. Eu quero que você pense assim, ó. Hoje, eu, Mayra, com todos os ataques que já sofri, será que era preferível que eu fosse realmente uma pessoa ruim e não sofresse ataque nenhum? Ou é preferível que eu seja o que eu sou hoje, mas mesmo assim seja atacada, humilhada, né, injuriada, inventam mentiras? O que será? Pensa. No livro A República de Platão, você lerá uma história que é Glauco e Sócrates conversando. E Glauco tenta sempre mostrar para Sócrates que na realidade as pessoas não estão se importando com o que as pessoas são, mas com o que elas aparentam ser. Elas não estão se importando com o ser, elas estão se importando com o que parece ser. De fato, nós vivemos hoje numa humanidade que, se você for analisar minuciosamente, você vai ver que sim, a maioria das pessoas, elas se aproximam, gostam e ficam com o que se parece ser, não com o que são. Geralmente, quando se descobre o que a pessoa é verdadeiramente, acabam-se as relações, acabam-se as amizades, acabam-se tudo. Muitos de nós não estamos preparados para lidar com o verdadeiro eu das pessoas. Então por isso que a gente fala assim: como é que pode pessoas tão ruins se darem tão bem na vida? Quem não já fez essa análise? Algumas novelas terminam diferente. Algumas novelas terminam com o vilão se dando bem. Umas 2 ou 3 novelas já terminaram com o vilão se dando bem. E a gente fica revoltado. Por quê? Porque a gente queria que ele se desse mal. Porque era o final feliz, entende? E não foi o final feliz. E a gente fica mais revoltado porque a gente acha isso injusto. Como é que ele se dá bem? Porque ele se dá bem, porque ele vende o que aparenta ser. Quase todo vilão é muito bonzinho, quase todo vilão é manipulador, não é verdade? Nas novelas. Agora veja bem, a gente passa quase um ano, 6 meses, sei lá quantos meses de novela, sabe? As pessoas sofrendo, pra no final, só no final, no último dia, a gente ter um pingo de felicidade. Vale a pena? É isso que eu tô falando sobre consumo. Você passa 6 meses tendo raiva, tendo rancor, indignada, para no único dia, no finalzinho, a mulher ser boa. E às vezes nem se dá bem. Não vamos fazer da nossa vida uma novela, não. Não vamos fazer da nossa vida uma novela. Vamos fazer da nossa vida o que ela é. Então eu, Mayra,
né? E aí, Glauco dizia isso a Sócrates. Sócrates dizia, não, é melhor ser do que parecer ser. É melhor você ter a sua consciência, né? Como a gente chama, tranquila, mas a sua consciência racional de que você é aquilo. Você não se engana com você mesmo. E se você não se engana com você mesmo, você não engana o restante. Você não engana o restante. Então, Sócrates fala sobre o ser, não sobre o parecer ser. Então hoje, na minha vida, e aí eu posso falar por experiência própria, eu prefiro ser. E o ser significa ser caluniada, injuriada, pisada, massacrada, humilhada na internet muitas vezes, colocada a cara a tapa, assim ó, te sacudir. Inventam trocentas mil mentiras mais absurdas do mundo, mais terríveis do mundo. E eu penso comigo, bom, quem vai deitar no travesseiro sou eu. Quem vai dormir sou eu, né? Quem vai acordar amanhã, sendo a mãe dos meus filhos, sendo a Mayra da Casa da Caridade, sendo a Mayra amiga, a Mayra esposa, sou eu. E aqueles que verdadeiramente me conhecem, não vão cair em nenhuma dessas. Outros se afastarão porque realmente querem o que parece ser e não o que é. Se você quer seguir alguém que aparenta ser, então não é comigo mesmo. Eu sou o que sou. E aí, por ser quem eu sou, eu vou ter isso. Por ter coragem de ser quem eu sou. Mas por que você não vai a público, não esculhamba, não briga? Eu? Por quê? Por que eu vou bater tambor pra doido? Por que eu vou explicar coisas que eu não tenho que explicar? Por que eu vou negociar a minha paz com quem não tem nenhuma intenção de promover o bem? Tem coisa que é tão absurda que eu até sorrio. Tem coisa que é tão absurdo que eu brinco com meus amigos, sabe? Eu brinco com meus amigos sobre isso porque é absurdo. Quem me conhece, quem me segue, quem está comigo há muito tempo, sabem o que eu sou. E aí podem gostar ou não gostar do que eu sou. Mas aparência eu não tenho para dar. Eu sou o que eu sou. E tem que ser assim na vida da gente, sabe por quê? Um dia me perguntaram, Mayra, uma amiga minha que está aí até no chat, ela, Mayra, às vezes eu fico pensando que era melhor você deixar tudo isso para trás. Porque é muito sofrimento, deixa esse negócio para trás, deixa a Casa da Caridade, vai viver sua vida. Um dia ela estava falando isso aí para mim. Sabe por que eu não posso? Porque essa minha vida aqui é passageira demais. Eu posso até sofrer com esses ataques, mas vai ser por pouco tempo. E a minha vida espiritual? E a minha vida eterna? E aquela, que é o meu verdadeiro lar? Eu estou construindo a minha vida eterna aqui. E eu vou desistir por meia dúzia de pessoas que não querem promover o bem, que buscam like, que buscam, enfim, buscam outras coisas, que não é a caridade, que não é o consolo. Eu jamais vou parar de fazer isso. Ah, Mayra, vão continuar atacando? Vão. Porque a natureza da cobra é o quê? Qual é a natureza da cobra? É picar. Qual é a natureza do escorpião? É picar. E qual é a natureza do ser humano? É amar. É amar. Mayra, falar Luiz, falar aquilo, falar... Foi mesmo. Que bom. Que bom. Que bom que eles têm tempo para falar tudo isso. Sabe por quê? Porque significa que o espírito deles está bem evoluído. Já cuidaram de todo o espírito, já cuidaram da vida deles, já cuidaram das coisas deles, já estão firmes na fé, já são pessoas que fazem caridade, que fazem coisas boas. Aí tem tempo de falar de mim. Pronto, acabou. E vida que segue. Com vocês tem que ser assim também. Vida que segue. Você vai paralisar a sua vida pelos outros? Não, minha filha, nós nascemos para ser felizes. Vamos ser felizes. Falaram um ditado aí que eu gosto muito, que é do livro de Cervantes. Eles passarão e nós passarinho. Passarinho é para voar. Então, é melhor ser. Porque quem vai deitar a cabeça no travesseiro é você. Quem vai lidar com você no espelho é você.
Então eu tenho uma frase que é minha, eu falo muito: não tenho medo da colheita, eu sei o que eu planto. Eu, Mayra, sei o que eu planto. Sou perfeita? Longe disso, eu erro demais. Eu já errei tanto e ainda erro todos os dias, mas eu tô aqui é para me corrigir. Então não tenho medo do que vou colher, eu sei o que eu planto. Eu sei o que eu planto, exatamente. E tem que ser assim com vocês também. Saibam o que plantam e não vão ter medo da colheita de forma nenhuma. Significa perfeição? Significa que a gente sabe onde erra e sabe onde acertar. Ah, eu acho que eu não fui boa mãe, pois seja agora. Eu acho que eu não fui boa esposa, pois seja. Eu acho que eu não fui boa amiga, pois seja. Peça desculpa e volte. Eu acho que eu não fui, sei lá, boa religiosa, pois seja. Há tempo para todas as coisas. Agora seja você. É preferível alguém que sabe o que é preferível alguém que busca melhorar o que é, do que alguém que parece ser, do que alguém que cria uma fantasia para os outros, do que alguém que vende uma ideia, né? Vende uma ideia para você. A gente precisa de pessoas, não de ideias. Ideias tem muitas, muitas. A hashtag de hoje vai ser hashtag eu sei o que eu planto, por isso não tenho medo da colheita. Hashtag eu sei o que eu planto, por isso eu não tenho medo da colheita. Eu sei o que eu planto, por isso não tenho medo da colheita. É libertador ser quem você é. O dia mais libertador foi o dia que o vídeo de Franca saiu e eu não pude mais evitar. Me libertou, ufa, sabe? Por isso que eu acho uma coisa horrível o preconceito e o julgamento de uma sociedade que prefere que as pessoas aparentem ser o que elas não são apenas para dar uma resposta à sociedade. Quando a gente vai falar de homossexualidade, é bem para isso. As pessoas querem as outras tristes, sendo algo que elas não são, e acham ruim elas se libertarem para serem felizes. E aí vem com o julgamento religioso. Não é ser religioso, ou pelo menos não é ser espiritual. Querer as pessoas presas a dogmas e a entendimentos seus. Deixem as pessoas serem felizes. Porque felicidade é presente divino para todos nós. Então eu jamais vou exigir que alguém que eu ame seja o que eu quero que ele seja. Não, eu quero que ele seja feliz. Meus filhos, que eles sejam felizes. O que eu não quero, e aí eu faço por onde? Pode ser que eu não consiga, porque às vezes você põe criança filho na criação e às vezes eles não atendem a sua criação lá na frente. Mas o que eu quero são homens de bem. Agora todo o resto é escolha deles e eu quero que eles sejam felizes. Então parem de querer que as pessoas sejam o que vocês querem. Ah, eu não quero que meu filho se assuma homossexual. Eu não quero que meu filho se assuma umbandista. Eu não quero que meu filho case com determinada mulher de tal cor, de tal não sei o quê. Eu não quero que meu filho case com mulher de tal classe social ou vice-versa. Ah, eu não aceito de jeito nenhum que minha filha vá para o candomblé. Eu não aceito. A gente escuta cada coisa. Eu acho isso um absurdo. Isso não é, isso pode ser religioso, regra religiosa, mas isso não é espiritual. Então tu tá me dizendo que prefere quem tu ama, presa a tuas convicções, do que ver eles felizes? Então isso não é amor. Isso nunca foi amor. Isso é posse. Mayra, por que você fala tanto isso? Porque eu vejo que pro ano que vem, uma das coisas que a gente tem que mudar é essa ideia. Deixem as pessoas ser felizes. Deixem as pessoas agirem, serem quem elas são. Parem de colocar suas convicções nos outros. Seja você o que você quer ser. Seja você o que você quer ser. Ah, eu não iria pro espiritismo. Então não vá. Não iria pra igreja. Então não vá. Não gosto de tatuagem. Não faça. Entenderam? Por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Eu acho que nós vamos bater até a gente aprender. Eu vi uma vez uma pessoa que fez um comentário em outro canal porque recortaram a minha live da Umbanda. A live tem acho que 1h30 e recortaram. Então todo dia esse canal botava uma parte de mim falando da Umbanda. A pessoa entrou lá e disse: essa menina agora só fala de Umbanda.
Todo dia ela só fala de Umbanda. A pessoa nem reparou que era a mesma roupa, nem reparou que era recortes, mas falou, essa só fala de Umbanda, ela não é espírita, não é? Ela é espírita, é umbandista. Veja bem, eu, Mayra, espírita, não posso ter amor, não posso ter respeito, não posso ter carinho pelos umbandistas. Eu, Mayra, tenho que falar o que as outras pessoas querem ouvir. Eu, Mayra, né? Olha só que absurdo. A Maria Wanda falando, minha tia preferia a filha morta a ser lésbica. Maria, então eu vou dizer uma coisa, a sua tia nunca teve que entregar um filho à pátria espiritual. Isso é da boca para fora. Uma pessoa que fala um negócio desse, ela não tem consciência, porque ela não sabe o que é dor. Ela não sabe o que é dor. Ela pode ter certeza, e eu espero que ela não tenha que passar por uma dor tão grande para aprender que não se pode julgar dessa forma. Eu espero, e eu tenho consciência que ainda bem que Jesus, que Deus não escuta essas barbaridades. Ela não sabe o que é uma dor dessas. E se ela souber e permanecer com essa ignorância, porque isso é ignorância. Isso é ignorância. Isso não é virtude. Olha, eu não quero que os meus filhos façam mal aos outros. Eu vou criá-los para não fazer mal aos outros, para não furtar os outros, para não enrolar os outros, para não... É isso. Agora, a orientação sexual, e é orientação, não é opção, a orientação sexual deles, a vida particular dos meus filhos pertence a eles, eu vou amá-los. Amá-los aos meus filhos e amar os companheiros ou companheiras que eles escolherem. As pessoas não entenderam que não se escolhe ser, né? Até a ciência já fala sobre isso e a gente ainda fechando os olhos. Então, é um absurdo isso aí. É um absurdo, é uma ignorância. Ela não é nem mal, ela é ignorante. Os homens são mais ignorantes do que perversos, viu? Olha, eu separei um livro para vocês. Tá vendo aqui? Dê uma olhadinha nesse livro. Ai, Mayra, mas você não fala só do livro dos espíritos? Não, gente, a gente vai falar do livro dos espíritos, a gente fala sobre o espiritismo o tempo inteiro. Mas existem outros livros que não são espíritas, mas são espiritualizados. Qualquer livro que traga uma boa noção pra gente, um bom aprendizado, né? É um livro espiritual. Então esse livro é do Leandro Carnal. Mayra é um ateu, não me importa a religião, a crença dele. A minha crença é uma, a dele é outra. Eu não preciso que ele creia para ser firme na minha, eu tenho convicção na minha. Agora, o que ele me oportuniza de aprender e de bom, com certeza vale a pena, entenderam? Então, antes que digam isso, ah, Mayra, mas é de tal partido político, não me importa, eu não polarizo nada. Eu não sou política, eu sou médium. Então, política pertence a outras pessoas, cada qual no seu quadrado. Então, eu gosto muito do Leandro Carnal, não conheço ele, mas faço o curso da Bíblia com ele, na comunidade bíblica. Amo. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de ouvirem o podcast Platitudes, o nome do podcast é Platitudes, é Leandro Carnal e Gabriela Prioli. Gente, é maravilhoso. Você não precisa concordar com tudo, gente. A gente tá com a mania de querer ouvir só o que a gente quer. Não, você não precisa concordar com tudo, mas você pode absorver muita coisa sobre isso lá. Eles falam sobre luto, eles falam sobre política, eles falam sobre religião, eles falam sobre diversos assuntos que é muito bom, né? Muito bom. O nome é O Dilema do Porco-Espinho. O Dilema do Porco-Espinho, de Leandro Carnal. É um livrinho muito bom de ler, tá, gente? Não tem dificuldade para se ler. Então é O Dilema do Porco-Espinho. Como encarar a solidão? Como encarar a solidão? O Dilema do Porco-Espinho, como encarar a solidão. Eu acho que a solidão, hoje em dia, quando a gente não difere ela de solicitude, é uma dor extrema, né? Algumas coisas que acontecem na nossa vida, a gente se atribui muito a estarmos sozinhos, a ficarmos sozinhos. Eu separei uma parte que está no título A Solidão entre Milhões, Redes e Mundo Virtual, que é o que a gente vive hoje, né? Uma rede de internet com milhares de pessoas e muitas vezes a gente se sente sozinho. E ele fala assim:
O que notamos entre tantos sorrisos e vidas plenas nas redes sociais? Vivemos uma perigosa epidemia de suicídio entre jovens. A depressão está se tornando um mal mais forte na nossa era. Já indiquei o crescimento assombroso da farmacopeia contra a tristeza. O que pode explicar esse paradoxo? O que é esse paradoxo que ele está falando? Uma rede social ampla, a gente tem milhares de amigos, a gente está sempre sorrindo nas fotos, a gente está sempre, A gente está sempre se mostrando muito feliz nas fotos e no real a gente está muito sozinho e solitário. Não confundam solidão com solicitude, né? Não confunda. Gostar da sua companhia é uma coisa e solidão é outra, tá? Para responder a essas perguntas, analisemos um debate que existe desde os anos de 1990. A internet, criada para integrar as pessoas, eliminar distâncias e barreiras, diversificar as perspectivas individuais, estaria criando uma espécie de autismo digital, isolamento nas redes, solidão entre milhões. Os seres depressivos diante de uma infinita barra de rolagem? O solipsismo é a teoria de que somente existe meu eu envolvido pelas minhas sensações. É o quê? Eu acabo me isolando na rede social. Eu não crio laços fora da rede social. Eu acabo não, de forma nenhuma, me socializando mesmo, né? Buscando amizades mesmo materiais, amizades com pessoas que vivem no mundo material, não só no mundo virtual, porque a convivência com pessoas faz com que eu tenha que lidar com algumas experiências. Nas redes sociais eu simplesmente bloqueio, excluo e está tudo resolvido. Olhando e se deleitando consigo, parte da atividade da internet é um solipsismo, ou seja, envolvida em si e observando a si. Vamos trazer mais facetas da polêmica. É inegável que a internet tem um potencial de criar autonomia e nos tirar de isolamentos involuntários, como foi a pandemia, né? A gente viu na internet uma arma boa para que a gente pudesse passar aquele processo sem se sentir tão isolado. Li em 2018 como um Barranco Alto, um pequenino distrito de Alfenas, estava diretamente experimentando isso. Lá vivem cerca de 500 pessoas, às margens de Furnas, isolados geograficamente de outras áreas urbanas. A cada 3 casas, 2 são de veraneio, cheias apenas quando é alta temporada. Nessa típica sociedade face-to-face, onde é quase impossível não conhecer alguém, pois todos são vizinhos, uma balsa era a ligação com o mundo exterior. Esperar por uma travessia que só ocorre de hora em hora ou se arriscar em estradas de terra bastante difíceis. Mais do que um convite, um mandato à solidão, à introspecção. Em 2016, uma empresa regional levou a internet à micro-região. O depoimento de uma professora universitária federal, moradora do Barranco Alto, chamou a atenção. Ela ministra aulas de matemática em modalidade de ensino à distância. Para trabalhar, antes da internet, chegava ao lugar onde mora, tinha que viajar de moto 3 vezes para Alterosa, a 40 quilômetros de Barranco Alto. Cada perna do trajeto durava 1h30 em uma estrada de terra. Com a banda larga instalada, as viagens restringiram-se a 2 dias de avaliação. Passou a trabalhar de casa, fez cursos online, assistiu a videoconferências, sem sair do lugar. Criou perfis em redes sociais e reencontrou virtualmente amigos de infância. O caso dessa professora é algo para pensarmos, iniludível. Ela deixou um isolamento. Conectou-se com alunos, colegas e mestres sem sair de casa. E no fim da minha frase reside o mais curioso, sem sair de casa. Isolou-se rompendo o isolamento. O paradoxo é o X da questão que me intriga há tempos. Vencemos a solidão ou ficamos mais sozinhos em meio à rede? Isso é uma pergunta. Ainda do lado positivo, a internet traz autonomia. Com um clique no mouse ou com a ponta dos dedos, posso escolher produtos comparando qualidades e preços. Se quiser a opinião de alguém sobre o hotel, internautas falam como foram as experiências naqueles lugares. Então, ele vai falando aqui sobre o paradoxo que é. E ele vai citar também, o lado positivo, o lado negativo, o lado como tira, O lado como tira, muitas vezes, nossa solidão. E é um livro muito bacana,
que vale a pena ler. É um livro fácil, tá? Um livro fácil de ler. Eu trouxe eles para indicar porque é ele que eu tô lendo aqui na viagem, tá bom? Leandro Carnal, O Dilema do Porco-Espinho, Como Encarar a Solidão. Como Encarar a Solidão. Qual é o nome do podcast? Platitudes. O nome do podcast é Platitudes. Você não tá lá para concordar com tudo, tá lá para aprender a lidar também com questões da nossa vida no campo psicológico. Eu queria trazer para vocês hoje que é algo que eu consumo, tá bom? É algo que eu consumo. Então, por hoje, deixa eu ver, já falei, foi muito, mais de 1 hora, não foi? Falei mais de 1 hora já. É isso. Amanhã, 6 horas, vamos fazer a nossa oração para a virada do ano novo, a entrega dos nossos votos, um pouquinho mais de conversa e a gente continua. Até minhas férias acabar, a gente continua com nossos encontros aqui, tá bom? Um beijo bem grande no coração de vocês. Eu nunca me sinto só porque eu tenho vocês e eu amo vocês. Do dedinho do pé ao fio do cabelo. Deixa eu responder. Saiu nada. Mayra, você tem um livro de cabeceira? Tenho. A Bíblia, tá? A Bíblia. Eu leio e releio a Bíblia várias vezes. E eu gosto de começar pelo Novo Testamento, depois eu vou para o Velho Testamento. Eu gosto muito dos evangelhos de Mateus, Marcos, Salmos. Eu gosto muito dos Salmos, mas eu vou lendo um livro a cada mês ou a cada 2 meses, tá bom? De cabeceira é ele. Tinha outro de cabeceira também, que quando eu queria eu alternava, que era o livro tibetano dos mortos. Mas agora eu comprei o livro egípcio dos mortos. E também tô lendo, tá bom? Mas eu não sou uma pessoa que foca num livro só. Esse é um defeito. Eu compro vários livros, eu leio vários livros ao mesmo tempo, tá bom? Então amanhã, 6 horas, estaremos aqui de novo, orando, entregando os votos e fazendo uma oração para o nosso ano novo, nossa nova eu. Beijo!